Olá, eu sou Cleovânia Barbosa, acadêmica do curso de enfermagem do 10º semestre da Faculdade Rodolfo Teófilo. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os cuidados com estomias para pacientes e acompanhantes em domicílio. O que são estomias, né? Na verdade, estomia é um orifício que é feito em uma parte do corpo para ligar um órgão ou uma víscera ao meio externo. Por exemplo, aqui eu tenho um manequim e trouxe para vocês para demonstrar. A traqueostomia, né? Que é uma das estomias das quais eu vou abordar. É um orifício realizado na traqueia, né? Que é o órgão que vai se ligar ao exterior. Esse é um tipo de estomia respiratória. A gastrostomia, que é realizada para ligar o estômago ao meio externo. É uma estomia de alimentação. E aqui eu trouxe a colostomia, que é uma estomia de eliminação, que ela tanto pode ser no intestino grosso, como também no intestino delgado. Quando essa estomia é realizada no intestino delgado, ela é denominada de ileostomia. Bom, por ordenança da minha cinegrafista, eu batizei a minha manequim de Mévia, tá? Então, a Mévia, ela é uma paciente que precisou ser traqueostomizada, né? E aí, o que eu quero com esse vídeo? Mostrar para vocês como cuidar de uma traqueostomia em casa. Porque é muito importante realizar alguns cuidados para evitar complicações, certo? Então, aqui, eu vou colocar a tráqueo na mévia, tá? Lembrando que o procedimento de inserção da traqueostomia é realizado pelo médico, tá? É um procedimento cirúrgico e ele é feito pelo médico. Então, o que a gente vai fazer? Enquanto enfermeiro, enquanto cuidador, né? A gente vai realizar apenas a troca, tá? A limpeza da cânula, aqui a fixação dessa cânula, certo? Por quê? Essa cânula não pode ficar simplesmente assim, ó, solta. Se o paciente tiver o estímulo de tosse, e com certeza ele vai ter, né? Geralmente os pacientes que são traqueostomizados produzem alguma secreção, alguns muita secreção. Então, quando esse paciente tiver o estímulo de tosse e essa cânula estiver assim, ele vai expulsar essa cânula. Então, é importante realizar a fixação, e eu vou demonstrar aqui. Para isso, existe no mercado, né, o cadastro específico para traqueostomia, certo? Mas também existem outros meios, outros recursos que podem ser utilizados e improvisados. Existem várias formas de confeccionar uma fixação para traqueostomia, mas também pode ser usada uma fitinha, assim, ó, de cetim, e essa fita, ela deve ser trocada diariamente. A higiene da pele deve ser realizada diariamente, né, pelo menos uma vez ao dia, ou, se houver necessidade, quantas vezes forem necessárias. Por quê? Porque às vezes o paciente tem muita secreção, então vai sujar muito essa fixação. Como que nós vamos fixar a tráquea? Aqui, ó, é importante, na fitinha ou no cadastro, na fixação que seja, que se faça assim, um cortezinho, tá? Com a pontinha. Eu fiz essa aqui com a fita de cetim um pouco maior do que o cadastro que veio, porque facilita para a amarração atrás do pescoço. Então, aqui, ó, por baixo, tá? É importante tomar cuidado para não mexer demais com a tráquea, porque causa muito estímulo de tosse durante a colocação aqui da fixação. Se o paciente, ele for um paciente consciente, orientado, ele pode auxiliar segurando, né? Ou até mesmo o próprio paciente, às vezes, é quem manipula. E aí ele mesmo coloca isso aqui na frente do espelho, é totalmente possível. Quando não houver essa possibilidade, o acompanhante é que vai fazer, né? E tomando cuidado para não machucar, mas também não precisa ter medo, certo? Dependendo da posição que você se encontra, fica um pouquinho mais difícil. Mas é possível. Então, aqui, como eu disse, o próprio paciente pode fazer na frente do espelho, ou o acompanhante, tomando apenas o cuidado de não apertar muito, né, para não machucar. Aí aqui eu posso segurar só para ajustar, para não ficar torto. E dessa forma, eu amarro aqui atrás. O que é importante? Não deixar essa fixação frouxa, tá? E também não apertar demais. Aqui no manequim eu não consigo demonstrar porque ele é rígido. Mas no paciente você vai fazer o teste. Aqui tem que caber um dedinho, tá? Se couber um dedo, tá excelente, porque não pode ficar muito apertado que vai machucar. A pessoa vai se sentir desconfortável. Beleza. Está fixada a minha cânula, né? A minha traqueostomia. O que é importante? É importante usar
gás para proteger a pele, não deixá-la em contato direto com a cânula para evitar lesões, certo? Como que nós vamos fazer isso? Se não tiver gaze, pode ser algum lencinho, algum, né? Mas tem que ser assim, pedacinho pequeno, dobrado, esse tamanho, tamanho de uma gaze, ou existem até as espuminhas que são específicas para isso. Mas como existem diversas realidades e nem todo mundo tem essa condição, então o que nós vamos fazer aqui é improvisar, certo? Mas as gases, elas podem ser adquiridas na unidade de saúde, né? O paciente tem o direito de estar recebendo esse material na unidade de saúde, né? Para realizar esses cuidados. Então, as gases vão ser colocadas dessa forma. Com cuidado, devagarinho, pode vir aqui pelo ladinho da tráquea, vai inserir a gase por baixo do cadarço, apareceu aqui uma pontinha, aí vai puxar aqui que fique entre o cadarço, entre a cânula e a pele, certo? Lembrando que aqui no orifício pode ser higienizado com um sorinho fisiológico, uma gazezinha úmida embaixo da cânula, e essa parte deve ser sempre mantida limpa e seca. Durante o banho, vai entrar água na traqueostomia? Não, mas é importante tomar cuidado, né? O paciente que toma banho sozinho, que é orientado, durante o banho ele deve proteger, para não acontecer nenhum tipo de acidente. Quando o paciente não é, o próprio acompanhante ou cuidador fará isso, né? Feita aqui, né, a proteção da cânula, nós vamos aprender como higienizar essa aqui. Essa aqui é a cânula que é removível. Percebam que ela tem aqui, ó, um anelzinho nessa pontinha que fica para fora, e nesse anelzinho, talvez não dê para perceber, mas ela tem, quando vocês fizerem a remoção, vocês perceberão que ela tem uma fenda. Essa fenda, ela vai se encaixar nesse ganchinho que tem aqui na cânula que fica no paciente. Quando a gente introduz essa cânula, aqui, devagarinho, com cuidado, porque às vezes causa um pouco de desconforto no paciente, a gente vai girar esse anelzinho aqui até encontrar a fenda. Aqui eu encontrei a fenda, já encaixou no ganchinho e a gente vai girar. Por que que a gente vai girar e vai fazer o teste? Se essa fenda ficar ali encaixada no ganchinho, quando o paciente tiver o estímulo de tosse, a cânula interna ela vai sair, tá? Ela vai ser expulsa pelo esforço da tosse. Por isso que a gente encaixa ela apenas para a colocação aqui da cânula e para a retirada na hora da higienização. Eu vou mostrar agora como que a gente pode realizar essa limpeza da cânula, certo? Girei aqui o anelzinho, encaixei no ganchinho e estou tirando. Essa cânula, ela pode ser lavada em casa, embaixo da torneira, apenas com água, ou também pode ser utilizado água oxigenada para remover sujidade mais aderida. Porque a pulmonar, ela é pegajosa. Então, muitas vezes, ela vai ficar grudada aqui dentro e vai ser difícil de remover. Para isso, o que a gente pode fazer? A gente vai utilizar uma gazezinha, ou o ideal, na verdade, é utilizar uma escovinha. Eu vou utilizar aqui o meu pincel de maquiagem para mostrar como que é a escovinha, a ponta da escovinha que a gente pode utilizar. O corpo da escovinha é um aramezinho bem flexível, que dá para introduzir aqui, ó, dentro e vai girando e vai fazendo o movimento de vai e vem dentro da tráqueo. Ela é a melhor coisa para limpar. Contudo, se não for possível e não é acessível, né, para muitas pessoas, talvez seja difícil de encontrar, a gente pode utilizar um êmbolo de uma seringa de insulina, ou até mesmo você pode na sua casa estar vendo um aramezinho, né? Mas tem que ser alguma coisa que não vá quebrar dentro da cânula e que depois fique difícil de tirar, certo? Aqui a gente pode utilizar uma gaze e vai fazer esse movimento de vai e vem. Quando a gente utiliza a gaze embaixo da torneira, ela vai ficar bem molhadinha, você vai introduzindo assim, ó. Ela vai sair lá do outro lado. E aí, se tiver uma segunda pessoa para auxiliar, segurar a cânula, é possível uma pessoa ficar fazendo esse movimento com a gaze, de vai e vem, né? E aí remove melhor, certo? De forma mais rápida. E isso tem que ser feito até que a pessoa perceba que não tem mais sujidade dentro da cânula. Depois é só secar e colocar de volta. Como eu já falei, para colocar é só fazer aqui, ó, devagarinho para não machucar, girar até que encaixe a fenda no ganchinho, encaixou, girou para não acontecer de sair no estímulo da tosse. Basicamente, esses são os cuidados com a tráquea, certo? E
essa higiene tem que ser feita quantas vezes forem necessárias. A aspiração em casa, ela pode ser feita se a pessoa tiver como, né, providenciar um aspirador, vai depender do perfil de cada paciente. Então, aí já é um assunto um pouquinho mais complexo, né? Geralmente as aspirações são realizadas em ambiente hospitalar e eventualmente em domicílio. Mas aí seria tema para um próximo vídeo, certo? Beleza com a tráqueo? Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês possam tirar suas dúvidas no dia a dia. A gente vai disponibilizar o QR Code para vocês terem acesso a esse vídeo sempre que tiverem dúvida de como realizar algum procedimento, certo? E é isso.